de avião não é uma tarefa fácil para quem é deficiente visual. Imagine então viajar acompanhado de um cão-guia, um direito que é reconhecido por lei, mas que na prática ainda tem muita burocracia. Eu acompanhei o Luiz Alberto, que é deficiente visual, no aeroporto, e ele tem muita experiência no assunto. Por onde passa, Gulliver chama a atenção. Ele foi treinado para ser os olhos de Luiz Alberto, que é deficiente visual. Há 40 anos, o economista conta com a ajuda de um cão-guia para andar pelas ruas da cidade. O mesmo acontece quando ele faz viagens de avião. E nisso, os dois têm muita experiência. Eu já viajei mais ou menos umas 2.000 vezes de avião. Não estou brincando, 2.000 vezes mesmo de avião com cão-guia. E, em geral, eles adoram, as pessoas adoram. De acordo com o IBGE, cerca de 6,5 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual no Brasil. Mas poucos têm a oportunidade de ter um cão-guia. Existem menos de 200 no país que exercem essa função. Gulliver foi treinado durante 1 ano para ser guia. Nas ruas e nos aeroportos, a maioria das pessoas não se incomoda com a presença do animal. Acho que o animal tem todo o seu lado espiritual aí que pode ajudar o passageiro a fazer uma boa viagem. Aquela pessoa que está ali, às vezes, com medo da viagem, ele pode servir como uma terapia, entendeu? Porque ele pode distrair a pessoa que está ansiosa, com medo da viagem, ele também pode ajudar. Pela lei, o cão-guia deve ser transportado gratuitamente no chão da cabine da aeronave, ao lado do seu dono. O animal deve estar equipado com arreio e dispensado do uso de focinheira. Além de todas as dificuldades do dia a dia, ainda existem alguns problemas burocráticos. Por exemplo, perder o voo por causa de um atestado do veterinário. É que durante o check-in, além do atestado de vacinação, algumas companhias aéreas têm exigido um atestado médico veterinário válido por apenas 10 dias. Para muitos deficientes, isso representa um custo e também uma dificuldade a mais na hora de viajar. Empresas aéreas não gostam muito de transportar cão-guia, porque é um peso pelo qual eles não podem cobrar. E um cachorro como o Gulliver pesa 45 quilos. Fazem de todo tipo de entrave burocrático, mesmo que seja ilegal, para transportar o cão. A falta de treinamento de funcionários para atender durante o check-in e de sites acessíveis para compras de passagem também dificultam a vida do deficiente. As queixas chegaram ao Ministério Público Federal. Todas essas exigências, elas caracterizam barreiras a mais para o direito de ir e vir do deficiente visual. Com relação à ANAC, nossa expectativa é que haja um impulsionamento de uma revisão da normatização, inclusive com exigência de um treinamento, tanto para os servidores da Infraero quanto para os funcionários das empresas aéreas, para que estejam aptos a lidar com essas pessoas que cada vez mais utilizam transporte aéreo, trabalham, têm vida independente. Luiz torce para que as regras melhorem. Afinal, a companhia de Gulliver é essencial para a sua segurança e autonomia. Uma relação que vai muito além do trabalho. Eu diria para você que é emocionalmente, parte integrante do meu ser. Eu não me imagino sem cão-guia. O Ministério Público fez diferença no enfrentamento a essa burocracia e é realmente muito importante na vida do Luiz, que agora, na hora de viajar, pode contar com a ajuda do seu amigo Gulliver. Muito bacana, né, gente? E tem mais sobre esse assunto no programa de hoje. Remédios com bula em braille e a comemoração do Maio Cigano no evento Diálogos e Construção. No Rio de Janeiro, instituições religiosas de matriz africana pedem ajuda ao MPF para combater a intolerância. Em Minas Gerais, uma empresa compensa os danos causados a um sítio arqueológico, doando equipamentos a um laboratório de restauração. A audiência pública discute regras da atividade turística e políticas públicas em comunidades indígenas nas reservas de desenvolvimento sustentável do Tupé e Poranga Conquista, no Baixo Rio Negro. Fique comigo, o interesse público está só começando.
por que é importante ter informações em braille nas embalagens de remédios? Imagine uma pessoa com deficiência visual precisando tomar um remédio. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um homem cego não conseguia identificar a data de validade nem a dosagem de um medicamento. Sem essas informações, ele tomaria o remédio de forma errada, o que poderia causar até sua morte. Ele relatou essa situação ao Ministério Público Federal, que entrou com uma ação na Justiça para que essas informações estejam em braille nos rótulos dos remédios. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com/mpfederal. O evento Construção e Diálogos marcou o Maio Cigano no Memorial do MPF e os protagonistas aproveitaram a comemoração para estreitar o diálogo com as autoridades a fim de que os direitos deles sejam garantidos. Um povo alegre, dedicado à música e à dança. Maio é o mês dos ciganos. E para celebrar a data, autoridades estiveram no Ministério Público Federal e receberam pessoas dessa etnia no evento Ciganos no Brasil, Diálogo e Construção. Vanderlei, que é cigano e mora no Distrito Federal, aproveitou a oportunidade para falar da importância da regularização fundiária para a etnia. Tem muitos preconceitos e não tem espaço de acampar em lugar nenhum. Aluguel para nós é uma coisa muito estranha e as pessoas não querem alugar porque a gente tem muita criança. E nós não gostaríamos de estar morando de aluguel nas casas que não são nossas. A gente gostaria de ter nossa vida livre como toda a vida fomos, com nossas tendas armadas, nossas ciganas andando para cima e para baixo, nossas crianças correndo, brincando. O que nas casas de aluguel a gente não tem essas prioridades. Durante a cerimônia, foi discutida a importância de se divulgar nos acampamentos ciganos de todo o Brasil o Disque 100. O serviço recebe denúncias sobre violação dos direitos humanos e pode ser usado toda vez que os ciganos sofrerem algum tipo de desrespeito. Entendo que é um instrumento poderoso para que o Ministério esteja falando diretamente com os ciganos e recebendo as denúncias de violação de direitos e encaminhando. Todas as ligações serão recebidas, nenhuma denúncia será ignorada, mas além da denúncia, também eles estarem apresentando necessidades e a gente está buscando atender essas necessidades. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, destacou que as políticas públicas nem sempre atendem as pessoas a essa cultura, porque não vivem fixas em um mesmo local. Todos os direitos que todos os brasileiros têm enquanto tais, também os ciganos têm, com a especificidade de serem uma etnia distinta culturalmente da sociedade envolvente. Assim é que a escola tem que também incorporá-los, incluí-los, respeitando a diversidade. É necessário também identificar o modo de viver e morar que os ciganos têm e adaptar o Minha Casa, Minha Vida para os ciganos. Todas essas demandas já estão sendo estudadas pelo governo. Eles querem ações específicas na educação, saúde, assistência social, segurança e também acesso ao mercado de trabalho. Sabemos que existem direitos e deveres e estamos aqui para cumpri-los. Mas também pedimos ao governo e à sociedade a compreensão de entender que somos uma etnia diferente, temos especificidade e alguns costumes diferentes. E é muito importante, por isso, essa luta de resgate mesmo, de assegurar os direitos do cigano para não acabar essa cultura. E você vai ver depois do intervalo. Instituições religiosas de matriz africana sofrem com a violência e o preconceito. Olá! É hora de você ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. 4
municípios do Maranhão e 2 do Piauí terão de apresentar um plano para a utilização dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundeb. A Procuradoria-Geral da República enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal pedindo aos municípios que esclareçam se possuem conta corrente exclusiva para o depósito e se a movimentação dos recursos estão sendo destinados exclusivamente para a educação básica, conforme determina a Constituição. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias do MPF, o SIMBA, agora será utilizado pela Câmara dos Deputados. A ferramenta, que já é usada por mais de 80 instituições, vai servir para apoio às atividades das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Ela permite a transmissão e análise de dados enviados por instituições financeiras decorrentes de quebras de sigilo bancário decretadas pela Justiça. A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre as instituições para compartilhamento da tecnologia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma série de pedidos sobre a destinação dos recursos arrecadados com as multas dos 5 acordos de colaboração premiada firmados com executivos da Odebrecht. A empreiteira foi uma das principais empresas que se envolveram no esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato. Os valores já estão depositados em contas judiciais e agora aguardam a destinação, que será definida pelo STF. E agora nós vamos conversar com a Verônica, que vai contar quais são os destaques dessa semana. Olá, Verônica. Olá, Roberta. O Ministério Público Federal entrou na Justiça contra o INSS em Mato Grosso. A ideia é garantir que não passe de 15 dias à espera por perícias médicas para a concessão inicial de benefícios previdenciários e assistenciais. O Ministério Público apurou que o tempo médio de espera para a perícia médica do INSS em Cuiabá tem variado de 49 a 116 dias. Durante esse tempo, os beneficiários ficam sem recursos financeiros porque geralmente têm doença ou condição incapacitante ou até mesmo terminal. Na ação, o MPF pede que o INSS conceda imediatamente o benefício se o prazo de 15 dias para a perícia não for respeitado. A ação tramita na Justiça Federal em Cuiabá. Roberta. Obrigada, Verônica. E o Redação MPF de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. No Rio de Janeiro, as instituições religiosas de matriz africana sofrem com o preconceito e a violência. Uma comissão procurou o Ministério Público para pedir ajuda no combate à intolerância. Desde a infância, Jéssica já ouvia piadas e provocações na vizinhança por ser neta de pais de santo. Era muito comum que, se eu fosse sozinha na padaria, ouvir pessoas fazendo comentários do tipo: ah, lá vem a filha da galinha da macumba. Ou a filha da galinha preta, ou olha a neta dos macumbeiros. Rafael também conta que a discriminação acontece em qualquer lugar e que até na universidade já ouviu comentários ofensivos por usar símbolos e vestimentas do candomblé. Ouvi que algumas pessoas estavam dizendo que isso era coisa de maluco, isso era coisa de gente doida, né? E nas ruas, né, nem se fala, no transporte público. Mas o preconceito e a intolerância contra pessoas e templos de religiões africanas vem extrapolando e muito o limite dos insultos e agressões verbais. Casos de ataques a terreiros são cada vez mais comuns no Rio e principalmente nos municípios da Baixada Fluminense. Há quase uma década, quando foi realizado o último censo em Nova Iguaçu, o município já contava com quase 1.200 instituições religiosas de matriz africana. Com o aumento da intolerância nos últimos anos, a cidade passou a concentrar também o maior número de ataques a terreiros no estado. Eu acho que a violência triplicou, porque antigamente você saía, né? Ele pedia para você mudar, você ia para outra cidade. Hoje não. Hoje eles vão lá, te matam as pessoas, agridem as pessoas na rua. A pessoa entra dentro de uma casa e sai quebrando tudo que vê pela frente, é um ódio. Fui na delegacia, fiz o BO, os policiais foram até na minha casa
mas não houve nenhuma apuração, não foi esclarecido nada. A criação de uma delegacia especializada no combate a crimes raciais e delitos de intolerância no final de 2018 traz a expectativa de diminuição desta impunidade. Mas, para isto, o MPF também trabalha na articulação de uma comissão formada por líderes religiosos da Baixada para que, juntos, possam acompanhar os casos e cobrar direitos básicos de cidadania aos povos de santo. Há necessidade de respostas que não são apenas no campo da responsabilização, mas como nas políticas de valorização. Há uma tendência de tratar esses casos de uma maneira muito isolada, de pensar as situações de violação, de intolerância como algo corriqueiro, com briga de vizinho, coisa do tipo. E é necessário, então, que a gente mostre o problema da intolerância religiosa e da discriminação em relação a essas comunidades. Os sítios arqueológicos guardam objetos e marcas de momentos históricos que contam como foi o desenvolvimento em uma região. Em Carangola, Minas Gerais, importantes lugares como esses foram destruídos pelas atividades de uma mineradora. Os danos são irreversíveis, mas o MPF adotou medidas para que a empresa repare de alguma forma os prejuízos causados. As 14 telas de Cândido Portinari, da Igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte, representam as estações da Via Sacra de Jesus, desde a condenação até o sepultamento. É uma das mais importantes obras de Portinari e que, atualmente, passa por um rigoroso processo de recuperação no Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais. Novos equipamentos de última geração permitem que os restauradores façam um trabalho mais rápido e eficiente. Este aparelho faz com que todas as radiografias das obras de arte sejam digitalizadas. O trabalho com a chapa é muito mais complicado, leva muito mais tempo, porque a gente tem que fazer a revelação química, provoca danos ao meio ambiente, tem que usar produtos químicos. Já com a digital não, eu consigo fazer dezenas de radiografia num dia sem usar praticamente nenhum processo químico, só processo digital. Com este outro aparelho, o espectrômetro, é possível identificar as várias camadas de material sobrepostas em uma obra de arte. Os equipamentos usados na UFMG foram adquiridos graças a um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público Federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Universidade Federal de Minas Gerais e a mineradora Anglo-Ferros Minas Rio. O TAC foi uma compensação pelos prejuízos causados pela mineradora em um importante sítio arqueológico localizado em Carangola, na zona da Mata de Minas. Com os recursos da mineradora, foi possível também construir um novo laboratório de restauração. O novo laboratório fica na Casa do Conde, um complexo cultural tombado pelo patrimônio histórico estadual e municipal. Foram investidos R$ 1.200.000 no novo espaço, que ganhou equipamentos como mesas de umidificação, de higienização de livros e documentos, multiuso e cavaletes para pinturas. Eu acredito que esse espaço vai ser um espaço de referência, porque aqui eu posso tratar acervo móvel, né? Seja ele de pintura, seja ele de policromia em madeira, seja ele também cerâmica, lítico, material arqueológico. Reparação necessária para manter viva a história. E no próximo bloco você vai saber por que os turistas de Porto Seguro, na Bahia, estão tendo dificuldades para chegar às praias.
Praias são um bem público, pelo menos a grande maioria. São de uso livre e uma opção gratuita importante de diversão para muita gente. Mas em Porto Seguro, na Bahia, o acesso a essas áreas está se tornando cada vez mais difícil. Alguns moradores que têm imóveis no local bloquearam as passagens públicas. Vamos ver o que está acontecendo por lá. Porto Seguro é o destino de muitos turistas brasileiros e até estrangeiros. As praias com água cristalina são garantia de diversão. Mas nem sempre é fácil chegar a esses espaços. Alguns moradores que compraram um imóvel no local há muitos anos fecharam as propriedades. Isso impede que as pessoas acessem as praias com facilidade. Às vezes é preciso caminhar quilômetros até achar uma entrada. Isso ocorre porque não há uma regra no plano diretor da cidade que proíba esse tipo de conduta dos moradores da região. Por isso, o Ministério Público Federal enviou à Câmara de Vereadores do município de Eunápolis, na Bahia, uma recomendação para que os parlamentares criem medidas que facilitem o acesso das pessoas às praias. O plano diretor atual só prevê esse acesso à praia no trecho do distrito de Arraial da Ajuda. Ou seja, ele não prevê na orla norte de Porto Seguro e não prevê do Arraial da Ajuda até o final da orla sul de Porto Seguro, que seria Trancoso, Espelho, Caraíva, né? Ou seja, o plano diretor hoje ele é omisso em relação a essas áreas. A Lei 7.661 de 1988, que cria o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, trata sobre o assunto. O artigo 10 prevê que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, com exceção dos trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. A recomendação do MPF orienta que sejam criados servidões de passagem, que é uma permissão dos moradores para que a população passe por uma área particular até chegar a um espaço público. Não é justo que se privatize um bem público desse sem deixar um espaço para que as pessoas possam ter acesso à praia. Eu chamo isso de cidadania. A presidente da Câmara dos Vereadores de Eunápolis diz que a proposta vai ser discutida em plenário e as medidas sugeridas pelo MPF devem sair do papel o quanto antes. Turismo é bom para a economia e, claro, para quem viaja também. Mas alguns lugares precisam de mais cuidados para preservar o meio ambiente, os moradores e os próprios turistas, como é o caso das comunidades indígenas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Tupé e Poranga Conquista, no Amazonas. A Amazônia, um dos maiores patrimônios naturais do país, que concentra mais da metade das florestas tropicais do planeta. Para conhecer os encantos dessa biodiversidade, muitas vezes torna-se indispensável a contratação de uma agência de turismo ou um guia especializado. Essa é uma prática comum para quem passa pela zona rural de Manaus e participa de visitas às comunidades indígenas do Tupé e Poranga Conquista, que ficam localizadas dentro de reservas de desenvolvimento sustentável. Mas com o turismo vem alguns problemas, principalmente, segundo os moradores, em relação à geração de renda, valorização de tradições e respeito a direitos básicos. O abuso de uso local, né, que as grandes agências usam desse local, eles invadem as integridades físicas das pessoas, invadem os locais, tirando fotos, né, adentrando dentro da floresta, onde é uma unidade de conservação, sem a presença de autor daquela comunidade, sem alguém autorizar que ele entre, né? E outras atividades que eles fazem, que às vezes o barqueiro também poluindo com lixo, né?
tocando fogo. O ordenamento da atividade turística desenvolvida por comunidades indígenas é objeto de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal do Amazonas, que considera necessária a definição de diretrizes e a discussão acerca dos benefícios e consequências da atividade. E por isso, também promoveu uma audiência pública. Boa parte dos turistas que vêm ao Amazonas, a Manaus, vêm aqui visitar esses indígenas. Ocorre que as relações não estão organizadas. Então, as empresas acabam pagando o valor que acham por bem e aí acaba ocorrendo atritos internos entre os indígenas, além de outros problemas. Os núcleos indígenas do Tupé são coordenados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus, que também participou da audiência. A ideia agora é discutir com as empresas que operam o turismo na região, junto com as comunidades e os órgãos responsáveis, para que isso seja um pouco mais igualitário e todo mundo saia beneficiário desse processo, que é importante para a área, é a vocação da área, inclusive. Após a audiência e discussão com empresas, representantes de órgãos públicos, gestores de unidades de conservação e líderes indígenas, o MPF deve prosseguir com o inquérito civil já instaurado, definindo as diretrizes para o funcionamento das atividades turísticas na região do Baixo Rio Negro e garantindo a preservação da localidade, que fica em meio à floresta amazônica. A gente elaborou um documento, que valorize mais a cultura indígena, com menos interferência externa, no caso, por exemplo, dos preços, dos valores cobrados nas atividades de visitação turística. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Se você gostou e quiser rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/tvmpf. Até a semana que vem.